Faça a sua oração a Deus de todo o coração. Peça a Ele para tirar de você todas as preocupações, as inquietações que estejam na sua mente, no seu coração. Peça a Ele para lhe dar condições de buscá-lo, de estar aqui de todo o coração. Deus sabe quando alguém o busca de todo o coração, quando o coração está aberto, voltado para Ele, direcionado para Ele. Ele sabe quando Ele é buscado de todo o coração. Peça a Ele para lhe ajudar. Seja humilde e diga para Ele: me ajude para que eu possa me despojar das preocupações, inquietações desta vida, e que eu esteja aqui de todo o coração, 100% voltado para Ti, para que eu saia daqui abençoado, diferente, com a Tua presença, com direção, com uma fé muito mais firme, um coração mais voltado para Ti. Abençoa, meu Deus, tira as preocupações, ansiedades, inquietações e abençoe para a glória do Teu nome. Ore assim em nome de Jesus. Nos abençoe, meu Deus. Limpa o nosso coração, a nossa mente. Tira as preocupações, inquietações. Nos dê condições, Senhor, de ouvir a Tua voz, de Te buscar de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, de ouvir a Tua voz, de conseguir nos aproximarmos de todo o coração, para que a nossa vinda aqui não seja em vão, sejamos abençoados. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. O livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu gostaria de fazer depois duas orações importantes e depois vamos buscar a presença de Deus. A maioria já deve conhecer essa passagem bíblica, 2 Reis, capítulo 6, mas nós vamos fazer duas orações, dois objetivos importantes. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê. Quando houve um período em que Israel foi dividido em dois reinos, né? O reino do norte era chamado Israel, a sua capital era Samaria. E o reino do sul era chamado de Judá e a sua capital era Jerusalém. Primeiramente, o reino do norte se distanciou de Deus. Depois de um tempo, o reino do sul, mas principalmente o reino do norte se distanciou de Deus. E devido a esse afastamento da presença de Deus, vieram as consequências, porque aquilo que se planta
evidentemente se colhe, não tem jeito. Se um povo, se uma pessoa individualmente se aproxima de Deus, virão os frutos dessa aproximação em relação a Deus. Se a pessoa se afasta de Deus, se um povo se afasta de Deus, virão evidentemente as consequências. E Deus permitiu, já que o reino do norte se distanciou dele, ele permitiu que muitas coisas acontecessem, inclusive inimigos se levantassem contra eles. E diz a Bíblia que num determinado período, o rei da Síria, ele sitiou Samaria, ou seja, ele cercou. Então você imagina uma cidade completamente cercada. Uma das primeiras coisas é que vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar uma série de coisas, porque aquela cidade está cercada. Ninguém sai, ninguém entra. Então diz a Bíblia que Samaria foi cercada. Vamos ler no versículo 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria, e houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe respondeu: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu-lhe ela: esta mulher me disse: dá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, a miséria, materialmente falando, foi se tornando tão forte naquele lugar, que as pessoas tinham que ajuntar muito dinheiro para conseguir comprar uma cabeça de jumento. Tinha que ter muito dinheiro para comprar uma cabeça de jumento. E ainda, além disso, a fome se tornou tão forte que as mulheres começaram a combinar entre si. Hoje a gente mata o meu filho e nós vamos cozinhá-lo para comer. E amanhã a gente mata o teu para a gente comer. Então as mulheres, elas começaram a matar os seus próprios filhos para poder se alimentar. Normalmente, uma mãe deixa de comer para suprir a fome de um filho. Mas naquele caso a situação se tornou tão grave, tão difícil, que aquelas mulheres estavam cozinhando os seus filhos para comer. E a mulher, uma delas, que havia combinado de matar o filho dela num dia e a outra mataria no outro, ela foi gritar, clamar ao rei, para ver se o rei intervinha na situação. E o rei respondeu, dizendo: se Deus não te acode, de onde eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? Por quê? Porque aquela era uma situação em que ninguém poderia reverter, humanamente falando. O rei estava querendo dizer: essa é uma situação
E se Deus não reverter, mesmo sendo rei, eu não tenho condições de fazer nada, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque havia um exército poderoso que cercou a cidade. Agora não há comida, não há alimento, não há sustento para o povo. E chegou naquele ponto, e o rei chegou a um ponto de rasgar as suas vestes, e ele estava, inclusive, diz a Bíblia, vestido de pano de saco, rasgou as suas vestes. Ele, sendo rei, ele estava se humilhando, ele estava, de certa forma, se humilhando para ver se alcançava uma saída. E é importante a gente sempre lembrar que existem situações que só a intervenção de Deus é que vai, de fato, mudar aquilo. Existem situações que a pessoa, com a sua força, não vai conseguir resolver, com a sua capacidade, com os seus recursos, não vai poder contar com as pessoas, não vai poder contar com ninguém. Existem situações que somente a intervenção de Deus para mudar aquela situação. Então, duas coisas importantes. Uma é entendermos isso, que é preciso crescer espiritualmente. É preciso crescer espiritualmente. E entender que existem situações que somente com a intervenção de Deus elas serão resolvidas, elas serão solucionadas, elas serão mudadas. E quando isso acontece, o que a pessoa tem que fazer não é se desesperar, não é entrar no desespero. Eu estou numa situação que eu não posso resolver, as pessoas não podem resolver, a minha condição não pode resolver, fulano não pode resolver, ninguém pode resolver, eu estou numa situação que ninguém pode resolver. Não é para entrar no desespero. O que se tem que fazer é entender que aquela é uma oportunidade para se buscar de Deus um milagre, para se buscar de Deus uma resposta, para se buscar de Deus uma grande resposta. Então a mulher correu para o rei, e o rei disse: se Deus não te acode, então da onde eu vou te acudir? Eu não tenho condições de te ajudar. Esse é um ponto, porque a miséria ela se tornou mais do que extrema, a ponto das mulheres matar os seus filhos. Muito bem, no capítulo 7, no primeiro versículo, que esse é o mais importante, a gente tem que colocar isso no coração. Então, no meio daquela miséria toda, então disse Eliseu, no meio daquela miséria toda, ele apareceu lá diante das pessoas, e ele profetizou, ele fez uma profecia. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Quando o profeta dizia assim diz o Senhor, ele estava apenas transmitindo alguma coisa que o próprio Deus estava determinando e mandando falar. Ele disse: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não o comerás. Amém? Então, Eliseu, olhe para mim, por favor. Eliseu, no meio de uma miséria extrema, ele profetizou, dizendo: amanhã, em outras palavras, amanhã haverá uma abundância muito grande neste lugar, porque até aquele dia as pessoas tinham que ter muito dinheiro para comprar uma cabeça de jumento.
vem um homem de Deus e diz: amanhã, diz o Senhor, vai haver uma abundância muito grande. As pessoas vão precisar de uma quantidade muito pequena de dinheiro para comprar muito alimento, para ter muita fartura. O que fez o capitão, que era o braço, o apoiador do rei, o braço direito do rei? O que ele fez? Ele olhou as circunstâncias. Uma miséria dessa, as mulheres estão matando os filhos para comer. Vem o profeta e diz: amanhã, situação transformada. O que ele fez? Ele duvidou no coração. Ele olhou as circunstâncias e ele chegou ao ponto de dizer: ainda que Deus fizesse janelas nos céus, isso poderia acontecer, como quem diz, nem Deus tem condições de reverter essa situação. E Eliseu disse: você verá com os teus olhos, você vai ver se cumprir o que foi prometido, mas disso aí você não come, disso aí você não desfruta. Então é muito importante, primeiro, lembrarmos que existem situações que, se Deus não acudir, se Deus não intervir, se Deus não se manifestar, se Deus não operar, não é possível vencer, não é possível prevalecer. E o cristão tem que amadurecer, porque existem cristãos, existem pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, muitas das vezes elas ainda querem continuar muito apoiadas nelas, muitas das vezes muito apoiada nas coisas, muitas das vezes muito apoiada nas pessoas. E Deus permite situações diante de todos em que nós só conseguiremos vencer aquilo com Deus. É a intervenção de Deus que vai mudar aquilo. Se Deus não intervir, se Deus não se manifestar, se não houver intervenção da parte de Deus, não se tem condições de vencer. Então, ao invés da pessoa ficar se lamentando, choramingando, porque eu não posso resolver, eu não tenho condições de resolver, ninguém pode me ajudar, eu não posso contar com isso, não posso contar com aquilo. E, ao invés da pessoa ficar se lamentando, choramingando, o que ela deveria fazer? Agir como alguém que tem maturidade. Pô, eu estou numa situação que só a intervenção de Deus para reverter, mudar essa situação. Eu vou colocar toda a minha fé em Deus. Eu vou depositar toda a minha confiança em Deus. O que eu preciso fazer para que Deus intervenha nessa situação? Eu preciso orar? Eu vou orar. Eu preciso jejuar? Eu vou jejuar. Eu preciso me levantar de madrugada? Eu vou levantar de madrugada. Eu preciso manter a minha fé? Eu vou manter a minha fé. Então, muitas das vezes, diante das impossibilidades da vida, existem dois caminhos, muitas das vezes. Ou a pessoa fica se lamentando e choramingando e se derrotando, ou a pessoa diz: eu vou colocar toda a minha fé, toda a minha confiança, toda a minha esperança em Deus. Eu vou lutar por essa intervenção de Deus. Eu vou correr atrás para alcançar de Deus uma intervenção, porque é uma situação que ninguém pode resolver. O rei disse: se Deus não te acode, de onde eu vou te acudir? Então não tem condições de mudar a sua situação. Ele não tinha condições de mudar a situação daquele povo. Esse é um ponto. Segundo, é muito importante que o cristão procure meditar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não é apenas ler. Ler é uma coisa, meditar é outra coisa. Você pensar, é você trazer aquilo para o seu interior
é você meditar, você pensar, você fazer uma análise daquilo que está escrito na palavra de Deus. Para quê? Para que se consiga condicionar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós nos firmamos nas promessas de Deus e não ficamos e não vivemos nos deixando dominar pelas circunstâncias, ou nós nos firmamos na palavra de Deus. O que houve com aquele capitão? Ele agiu como muitas pessoas. Ele olhou toda a situação. As mulheres estão matando seus filhos. Tem que ter muito dinheiro para comprar uma cabeça de jumento. Lá fora tem um exército poderoso cercando esse lugar. Pô, nós não temos chance. Como é que amanhã, no outro dia, essa situação aqui vai estar transformada? Quando nós nos deparamos com impossibilidades, com situações que só a intervenção de Deus pode mudar, ou a gente se mantém firme nas promessas de Deus, e nós vamos lutar com todas as forças para conquistar um milagre, ou nós ficamos olhando as circunstâncias, analisando as circunstâncias, medindo as circunstâncias, estudando as circunstâncias, analisando as possibilidades, as condições, medindo daqui, medindo de lá, ainda que a pessoa saiba que ela não tem condições de mudar aquilo com as próprias mãos. Só que à medida que uma pessoa vai se deixando dominar pelas circunstâncias que estão diante dela, à medida que ela vai se deixando dominar pelas circunstâncias, o que vai acontecendo com ela? A incredulidade vai tomando conta do coração. A incredulidade vai entrando. Cada dia que passar, a pessoa vai se tornar mais incrédula. Cada dia que passar, ela vai duvidar mais de Deus. Cada dia que passar, ela vai dar mais crédito àquela situação, àquela adversidade, àquela impossibilidade, do que propriamente na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então aquele homem, ele chegou a um ponto que ele disse: nem se Deus fizesse janelas nos céus, isso poderia acontecer. Eliseu disse: você vai ver, mas disso aí você não desfruta. Então, às vezes, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, muitos cristãos, eles estão com a mente, eles estão com o coração, eles estão com a mente completamente focado nas circunstâncias, nas impossibilidades, nas circunstâncias que estão diante deles. Eles não estão vivendo focados no que Deus falou, no que Deus prometeu, naquilo que está prometido. Eles estão focados nas circunstâncias, tanto na mente como no coração, eles estão ligados nas circunstâncias. O que vai acontecendo com essas pessoas? Elas vão se distanciando de poder alcançar um milagre, de poder conquistar um milagre, de poder ver a intervenção de Deus em suas vidas. Por quê? Porque a fé nos aproxima de Deus, e a fé é um instrumento mais importante para que possamos conquistar de Deus alguma coisa. A incredulidade é o contrário disso. A incredulidade distancia a pessoa de Deus. A incredulidade vai tirando, vai afastando a pessoa de alcançar qualquer coisa de Deus. Então não basta apenas fazer uma oração e dizer para Deus: olha, eu estou vivendo isso, enfrentando isso, ou passando por isso, eu preciso de um milagre,
Eu preciso de uma resposta. Não adianta apenas orar, se lá no coração e na mente, a pessoa não crê. A pessoa não está crendo. Porque ela está crendo mais nas circunstâncias. Ela está crendo mais nas impossibilidades. Ela está crendo mais nas dificuldades. Ela está crendo mais na situação do que propriamente no que Deus falou. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele simplesmente viu tudo aquilo e ele disse: nem Deus, como quem diz assim, nem Deus pode mudar isso aí. Eliseu disse: você vai ver, mas disso aí você não desfruta. E assim acontece. Através da fé nos aproximamos de Deus e caminhamos para conquistar o milagre. A incredulidade distancia a pessoa de Deus e vai distanciando a pessoa de poder alcançar qualquer coisa de Deus. E aí não adianta só na reunião orar, na reunião falar com Deus. Você pisa os pés lá fora estão as batalhas, as impossibilidades, as circunstâncias contrárias, as aflições, as lutas. Aqui dentro você não tem lutas. Você precisa vir aqui, abrir o seu coração, estar aqui de todo o coração, se aproximar de coração, querer ser abençoado, ter objetivos com Deus, querer ouvir a palavra de Deus, querer buscar Deus, querer encontrar Deus. Você não tem lutas aqui. Lá fora estão as lutas, as aflições, as impossibilidades, as adversidades, as dificuldades, as circunstâncias contrárias. Se a pessoa não estiver se alimentando da palavra de Deus e procurando focalizar a sua mente e o seu coração no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que está prometido, naquilo que Deus prometeu, o que acontece? Vem aqui e ora, fala com Deus, recebe orações. Quando você chega lá fora, você acredita em quê? Você acredita no milagre? Vai conseguir acreditar que Deus vai intervir? Vai acreditar que Deus tem poder para reverter uma situação impossível? Vai conseguir crer que Deus vai se manifestar na vida? É muito difícil. A pessoa vai acreditar nas circunstâncias, vai acreditar na situação, vai acreditar naquilo que está diante dos olhos físicos e naturais. Ela vai acreditar muito mais nas circunstâncias que está diante dela. Aí vai ali, de vez em quando, apertada por adversidades, aflições, circunstâncias contrárias, vai ali e faz uma oração a Deus. Mas o coração e a mente não crê que Deus vai intervir, não crê que Deus pode todas as coisas, não crê que Deus tem poder para transformar tudo, não crê. O que a pessoa crê é nas circunstâncias. Então, você precisa ler a Bíblia, mas você precisa meditar nela. Eu preciso direcionar a minha mente, o meu coração, a minha mente, no que Deus falou, no que Deus prometeu. Eu preciso carregar comigo a fé, a consciência do que Deus prometeu, porque lá fora 1000 adversidades, lá fora 1000 impossibilidades, lá fora circunstâncias contrárias, lá fora adversidades e aflições. Ou eu consigo crer e me manter focalizado no que Deus falou, e vou me aproximando de Deus, e vou me aproximando de alcançar o que Deus prometeu. Ou eu vou confiando na situação, nas circunstâncias, nas impossibilidades, e vou me distanciando de Deus. O que Deus fez? Deus fez uma promessa. Eliseu foi apenas um instrumento para transmitir aquela promessa. Deus estava dizendo: no outro dia, toda essa situação estará transformada. Essa miséria tão profunda
que existe aí, ela dará lugar a uma abundância muito grande. Ele fez uma promessa. E quando Deus fala, Ele cumpre. Ele fica na responsabilidade de cumprir aquela palavra. O que Ele fez? Ele se manifestou. Havia um exército poderoso cercando a cidade. E o que Deus fez? Teve que fazer um esforço muito grande para cumprir o que falou? Não. Ele fez surgir num acampamento daquele exército da Síria, um exército muito poderoso. Ele simplesmente fez surgir um som, como se fosse muitos exércitos indo contra eles. E o que houve? O exército da Síria fugiu, bateu em retirada. E alguns leprosos que ficavam vagando atrás de comida decidiram ir no acampamento dos sírios, sem saber de nada. Conversaram entre si, falou: se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Vamos pedir comida lá no acampamento. Se eles resolverem nos matar, não vai mudar nada, porque se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Então, ou ficar aqui para morrer de fome, é melhor tentar lá. Então eles foram. Quando chegaram lá, não havia um soldado sequer. Todo aquele exército foi embora, fugiu amedrontado. Os leprosos comeram, e depois chegaram na cidade e contaram para todos na cidade que não havia mais inimigo nenhum, e as pessoas saíram desesperadas para pegar os alimentos, e aquele capitão que duvidou, ele acabou morrendo. Ele foi atropelado pelas pessoas. Ele viu, mas ele não comeu. Ele viu, mas ele não desfrutou. Ele viu a palavra de Deus se cumprir, mas ele não desfrutou daquilo. Deixe-me ler aqui 2 Reis 7, versículo 2 Reis 7, versículo 5. Aqui já está falando dos leprosos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. A coisa foi tão forte que eles disseram: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Deus fez uma coisa tão forte que aquele exército que cercava a cidade, eles pensaram: pô, está vindo muitos reis contra nós. Não era um ou dois, está vindo muitos exércitos contra nós. E fugiram. E diz a Bíblia, versículo 7, pelo que se levantaram fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e também ali tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Então eles foram para a cidade e chegaram lá, anunciaram na casa do rei o que havia acontecido. Versículo 16, para a gente resumir um pouquinho. Então saiu o povo
e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia, como havia sido profetizado, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Amém? No outro dia, com uma quantidade mínima de dinheiro, as pessoas podiam comprar muita coisa. Diz a Bíblia, versículo 17: dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que ele falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a essas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Então Deus, olhe para mim por favor, Deus, Ele não tem nenhuma dificuldade para cumprir a sua palavra, para cumprir o que prometeu. Não há nenhuma dificuldade da parte de Deus em reverter uma situação impossível para nós. Não há nenhuma dificuldade da parte de Deus transformar uma situação que ninguém pôde, ninguém poderia, ninguém pode transformar. Ele é Deus, Ele é Senhor. O problema não é Deus. O problema não é Deus. A questão é se conseguir manter a fé naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus pode fazer, porque há uma batalha, e essa batalha começa na mente. A pessoa, o cristão, procura meditar na palavra de Deus. Eu preciso conseguir condicionar os meus pensamentos de acordo com aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse. E eu vou, ainda que diante de circunstâncias difíceis, contrárias, adversas, diante de impossibilidades, eu vou me manter firme, confiando no que Deus falou. Quando se faz isso, se consegue apresentar uma fé, e a pessoa se aproxima para alcançar de Deus aquilo que Ele promete, ou vai se viver de um modo diferente. Vem na igreja, ora, canta, recebe orações, escuta a palavra de Deus, aqui dentro, amém, glória a Deus, Deus é grande, Deus pode tudo, aqui dentro. Quando põe os pés lá fora, aí a pessoa se depara com as lutas. Lá fora você não vai encontrar fé, lá fora você não vai encontrar as promessas de Deus, lá fora você não vai encontrar a presença de Deus, lá fora tem lutas, lá fora tem circunstâncias contrárias, lá fora tem adversidade, lá fora as circunstâncias mudam, e muitas das vezes elas são absolutamente adversas. Como é que a pessoa se comporta diante das circunstâncias contrárias? Ou ela diz: com tudo isso aí, com todas as dificuldades, adversidades, impossibilidades, eu vou confiar nas promessas de Deus, porque para Deus não existe nada difícil. Ou a pessoa vai acreditando, confiando, dando crédito, fazendo com que as adversidades, circunstâncias, impossibilidades se tornem maior dentro dela, maior dentro dela, maior dentro dela cada dia, maior dentro dela cada dia, e ela vai se tornando uma pessoa incrédula, porque ela agora já não crê. Não, Deus pode fazer, Deus pode se manifestar, Deus pode transformar.
Para ele não há nada impossível. Ela não consegue fazer isso. Ela vai vivendo, imaginando-se um cristão, mas vivendo como um incrédulo. Porque o incrédulo, ele não crê em Deus. O incrédulo crê no que é natural, no que está diante dos olhos dele. Ele crê no natural. Há situações que ele não pode mudar, que ele não pode resolver, que ele não tem condições de prevalecer com a sua inteligência, força, braço, com as pessoas, contando com os recursos. O que ele faz? Ele se dobra diante delas, se desespera muitas das vezes e aceita. O cristão não. O cristão, ele tem que ter condições de, diante das maiores impossibilidades da vida, ele tem que ter condições de manter-se firme nas promessas de Deus. Eu estou aqui diante dessa grande impossibilidade para mim. Eu estou diante de circunstâncias contrárias, eu estou diante de problemas que parece que não vai haver solução, não tem como resolver, não tem como mudar, parece que nunca será solucionado, não tem nada que eu consiga fazer com as minhas mãos para mudar isso aqui. Mas Deus está acima de tudo. Ou ele crê, ou ele não crê. Então o que Deus fez com Josué? Deixe-me ler aqui capítulo 1. Capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué tinha uma missão: levar o povo de Israel à terra prometida. Moisés havia morrido. O momento era triste, depressivo, nada favorável. Tinha o Jordão pela frente, inimigos, problemas, lutas, dificuldades, impossibilidades, tinha muita coisa pela frente. Chegou uma hora, Josué capítulo 1, versículo 8. Chegou um momento que Deus disse para ele: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Olhe para mim, por favor. Então, é como se Deus dissesse assim: ó, meu amigo, pela frente, muito problema, muita dificuldade, inimigos, adversidades, impossibilidade, ó, até chegar na terra, tem muita luta, é muita coisa adversa para você enfrentar. Eu estou com você. Eu não vou te desamparar, eu serei contigo, enfim, tal. Mas você, Josué, você precisa meditar na minha palavra dia e noite. Você tem que pensar no que eu falei, você tem que pensar no que eu prometi, você tem que pensar no que eu ordenei, você tem que pensar no que eu falei, você tem que conseguir se concentrar no que eu falei. Porque se você não se concentrar, em outras palavras, no que eu prometi, no que eu falei, no que eu ordenei, no que eu estou prometendo, você não vai ter condições não. Era mais ou menos isso, trocando em miúdos. Você não vai conseguir crer em mim e chegar onde você tem que chegar, não. Por quê? Porque é uma batalha. E a batalha começa onde? Na mente. Você acaba a reunião aqui, você diz: graças a Deus, amém. Pastor abençoa. Pastor diz: vai na paz do nosso Deus. Você é abençoado e vai embora. Quando você pisa lá fora, os pensamentos vão para outros lugares. De repente você já pensa no problema, você já pensa numa impossibilidade,
Você já pensa numa situação que às vezes nem aconteceu, mas você está com medo de que aconteça. Há uma batalha na mente. Se a pessoa se firmar ou firmar os seus pensamentos e o seu coração no que Deus falou, no que Deus prometeu, ela vai em frente. As impossibilidades ainda estão diante dos olhos dela, as dificuldades, as aflições, as lutas, está tudo na frente dela. Mas ela consegue se manter firme e consegue se manter na fé, se aproximando de Deus em condições de alcançar a intervenção de Deus diante daquilo que ela está vivendo. É assim que funciona. Se ela não se concentra no que Deus falou, no que Deus prometeu, aí não adianta. Aquilo que está diante dela, as circunstâncias que estão diante dela, irão vencê-las, porque a mente e o coração vai acreditar muito mais naquela impossibilidade do que no milagre, vai acreditar muito mais na dificuldade do que na intervenção de Deus. Então aquela pessoa pode até orar, Deus me abençoa, mas às vezes o coração está cheio de incredulidade. É uma oração de alguém que não crê, é uma oração feita por fazer, não é uma oração de quem está crendo, na expectativa de um milagre, na expectativa que Deus vai fazer alguma coisa. Não é assim. É a oração de alguém que está orando, mas não crê que vai vencer, que vai alcançar, que vai conquistar a intervenção de Deus. Então, se fosse com mais detalhes, é como se Deus estivesse dizendo para Josué: olha, eu já mostrei que eu sou com você, e do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estou garantindo que eu vou ser com você, eu não vou te desamparar e tal. Agora é o seguinte, ó, você vai encontrar muita coisa pela frente aí. Medita na minha palavra dia e noite. Pô, Josué tinha que se concentrar no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus mandou. Medita na minha palavra dia e noite para você fazer segundo o que eu ordenei. E isto vai fazer com que o seu caminho prospere. Você vai prosperar no seu caminho, você vai ser bem sucedido no que você fizer. E Josué viveu isso muito bem. Josué se concentrou muito bem. Ele foi e enfrentou situações extremamente difíceis. Mas você não vê Josué com medo, a Bíblia não relata. Se tivesse acontecido, estaria aqui. A Bíblia não fala de Josué com medo dos inimigos, querendo fugir, se esconder, desesperado, com medo. Não, a Bíblia não fala sobre isso, pelo contrário. A Bíblia fala que quando eles estavam lá diante de Jericó, eles tinham que passar por Jericó. Era uma cidade. Os inimigos fechavam aquela cidade para se proteger. Nenhum exército conseguia vencer aquela cidade. Deus falou com Josué: olha, vocês vão rodear a cidade aí 13 vezes, no total 13 vezes, e quando vocês terminarem as voltas, vocês vão gritar, tocar as trombetas, eu vou me manifestar. Josué fez, e aquelas muralhas intransponíveis caíram. Quando ele teve que enfrentar os inimigos, houve coragem, houve fé, e isso não mudou. Você não mora dentro da igreja, nós não moramos dentro da igreja, e ainda que morasse não quer dizer nada. Você podia morar dentro da igreja, mas a sua mente, ela vai para qualquer lugar. A sua mente vai para qualquer lugar, a mente de qualquer um para qualquer lugar. Você está aqui, a sua mente pode estar longe. Quando você sai daqui, tem as lutas, as impossibilidades, as adversidades. A questão não é a dificuldade de Deus. Deus não tem dificuldade para fazer nada. Ele controla todo o universo, para ele não existe nada difícil. A questão é aquela pessoa, como é que ela está
ela está diante das impossibilidades, das circunstâncias contrárias, mas ela está crendo, ela está confiando, ela está na expectativa de que Deus pode fazer, ela está na expectativa de receber de Deus um milagre, ela é consciente de que aquelas situações, ela não tem condição de mudar, ninguém pode mudar, mas ela está na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, ela está crendo, ou ela está por dentro desesperada, ou ela está por dentro com medo, num desespero total, desacreditada, acreditando sim que as impossibilidades, as dificuldades, as circunstâncias contrárias vão vencê-la. Ninguém consegue receber de Deus alguma coisa na incredulidade. Ninguém consegue. Ninguém consegue. E como é que se faz isso? Como é que eu faço para manter a minha mente e o meu coração na fé? A palavra de Deus, não tem outro jeito. Eu vou no psicólogo, não vai resolver. O psicólogo não tem esse poder. A única maneira de manter a sua mente e o seu coração firme na fé é procurando meditar na palavra de Deus, condicionar a sua mente à palavra de Deus. Eu vou assistir televisão porque a minha mente vai ficar na fé. Não vai ficar na fé. A televisão vai descarregar um monte de notícia negativa, um monte de coisa ruim, um monte de coisa negativa, um monte de coisa para puxar para baixo. Não vai. Então nós vamos fazer oração, duas orações. Primeiramente é um conselho, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam que isso vai acontecer por acontecer. Não custa nada. Todos os dias eu vou ler, e não apenas ler, mas eu vou meditar no que Deus falou, ou pensar no que Deus falou, vou meditar. É isso que faz condicionar a mente da pessoa às promessas de Deus. É isso. Se não fizer isso, depois é tudo ilusão, porque aqui dentro vai crer, lá fora, quando chegar lá fora, aí muda tudo. O desespero quer tomar conta, o medo quer tomar conta, então não vai. Então deixa eu só ler mais 2 versículos aqui para a gente terminar. Salmo 49, versículo 3. Salmo 49, os meus lábios, disse o salmista, falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos, justos. Salmo 119, 15. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Apenas mais um, Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É uma consequência. Eu quero que Deus me abençoe. Isso não acontece por acontecer aleatoriamente. Eu tenho que plantar para isso, tem um caminho para isso, tem que ter uma direção para isso. Então, quando se diz medita na palavra de Deus, é o único meio da pessoa manter os seus pensamentos e o seu coração firme em Deus. Você vai conversar com as pessoas, entra na fila de um banco, na fila de qualquer coisa por aí, você vai escutar as pessoas só falando de derrota, vai falar de doença, vai falar de derrota, vai falar de crise, vai falar de desemprego, vai falar de derrota. Não pense que você vai esperar fé lá fora. Eu vou encontrar fé lá fora. A igreja não vai para dentro da sua casa, no sentido literal. Você também não mora dentro da igreja. Quem é que pode manter a sua mente e o seu coração firme? Palavra de Deus. Para isso, o que se tem que fazer? Eu tenho que meditar nessa palavra. Então nós vamos fazer 2 orações. A primeira coisa é que você tem que lembrar disso. Eu tenho que pegar a palavra de Deus, ler, estudar para aprender, enfim. Mas eu tenho que trazê-la para dentro de mim, eu tenho que meditar nessa palavra, o que Deus falou. Então, quando Josué estava diante das dificuldades, inimigos mais poderosos, impossibilidades, problemas, lutas, o que ele fazia? Ele pensava no que Deus falou. Ele conseguia pensar no que Deus havia falado, no que Deus havia prometido, no que Deus havia determinado. Quando ele tinha que tomar suas decisões, ele tomava suas decisões de acordo com a palavra de Deus. Deus falou para ele: medita nela, dia e noite, porque farás prosperar o teu caminho, e você será bem sucedido. Prosperar nos caminhos, ser bem sucedido, dependia dele manter sua mente e o seu coração no que Deus falou. Pronto. E isso o abençoou extraordinariamente, abençoa todos. Davi fez a mesma coisa. O cristão acha que ele não precisa. Ele acha que ele pegando a Bíblia ali, lendo ali por cima ali, 5, 10 minutos, hoje eu li a Bíblia. Depois ele vai e enche a sua mente com as informações do mundo, com as circunstâncias do mundo, com as situações do mundo, com tantas coisas do mundo. Aí ele pensa que na hora da luta, da dificuldade, da adversidade, da impossibilidade, ele vai conseguir manter-se bem na fé e Deus vai fazer, Deus vai realizar. Não vai ter condições. O desespero vai tomar conta. Quantos cristãos vivem assim? Amedrontados, desesperados, porque não conseguem manter-se na fé, se aproximando de Deus. Aí vão virando incrédulos sem perceber, vão se tornando incrédulos sem perceber. Acredita mais nas impossibilidades do que no que Deus possa realizar. Então nós vamos fazer 2 orações. Uma que você tem que procurar meditar para que a sua mente e seu coração estejam firmes nas promessas de Deus. E nós vamos fazer uma oração para que Deus venha agir, intervir, se manifestar. Para isso a pessoa tem que crer. O que Deus precisou para cumprir o que prometeu no outro dia? No outro dia. Ele precisou fazer quase nada. Para ele, quase nada. Ele conseguiu expulsar um exército. Ele conseguiu fazer de uma maneira que tinha alimento para todo mundo no outro dia. Então a gente tem que lembrar disso. Deus pode intervir, mas é preciso crer. Amém? Fiquem de pé, vamos falar com Deus no nome do Senhor Jesus, por favor.
Feche os olhos. Faça a sua oração a Deus. Converse com Deus com sinceridade. Veja se você tem mantido-se na fé e se aproximado do milagre a cada dia, das vitórias consideradas impossíveis. Porque seu coração, sua mente tem se mantido firmes nas promessas de Deus. Ou se você tem vivido como aquele capitão, você tem se deixado vencer pelas circunstâncias, pelas aflições, pelas dificuldades, e a cada dia tem duvidado mais de Deus, tem desacreditado dele, tem acreditado mais que nada vai acontecer, nada vai mudar, tem acreditado mais nos problemas, nas lutas, tem acreditado mais que as circunstâncias são fortes demais, e tem se distanciado de Deus e do milagre. Lá fora existem bilhões de pessoas desesperadas, desanimadas, depressivas, cansadas, desiludidas, porque elas não têm uma fé em Deus, elas não creem no milagre, elas não creem na grandeza de Deus, elas não creem que Deus pode mudar todas as coisas, elas não creem que quando as coisas estão bem difíceis é o melhor momento para Deus se manifestar. Quando parece tudo perdido, é o melhor momento para Deus agir. Elas não creem nisso. Elas creem nas situações do mundo, da vida. Elas creem no que é natural, no que é físico, no que é visível, no que é palpável. Por isso tanta gente desesperada por aí. Por isso tantas pessoas às vezes querendo morrer. Por isso tantas pessoas prostradas na vida. Mas aqueles que conhecem a Deus, a sua palavra, o seu nome, o seu poder, não deveriam viver assim. Não deveriam viver dessa forma. Josué tinha que enfrentar muitas coisas. O caminho não era nada fácil. O futuro próximo era muito difícil. Até entrar na terra, expulsar todos os inimigos e possuí-la, tinha muita coisa difícil pela frente.
Mas Deus disse: medita na minha palavra dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Josué obedeceu a Deus, aprendeu a meditar e se concentrar no que Deus tinha dito, no que Deus tinha falado. E mesmo nos momentos mais difíceis, Josué mostrou uma fé, uma coragem, e Deus sempre interviu nos momentos mais difíceis, os momentos mais impossíveis e adversos. Deus se manifestou e cumpriu na vida dele o que havia prometido. Não há dificuldade em Deus. Tudo aquilo que podemos enfrentar, viver, presenciar como dificuldade, impossibilidade, aflições, tudo isso junto não é nada diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, porque Ele é Deus. Fale com Deus, peça a Deus para intervir na sua vida, para intervir nas suas lutas, para intervir nas suas impossibilidades, para intervir onde você precisa de um milagre, para lhe acudir onde ninguém pode acudir. Bastou Deus fazer surgir um grande ruído, tudo se resolveu. Os inimigos fugiram, a fome deixou de existir, Deus interviu, Deus se manifestou. Fale com Deus, diga para Ele onde você precisa que Ele intervenha na sua vida, porque você não pode fazer nada a não ser orar e crer, pedir. Peça para Deus operar um milagre na sua vida, onde há necessidade de um milagre, onde se precisa de um milagre. Oh, meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe onde estão as situações que requer a tua intervenção, Senhor. O Senhor sabe quem precisa de um milagre, onde é preciso um milagre. O Senhor sabe onde estão as impossibilidades de cada um, o que cada um precisa. Mas ainda assim o Senhor diz que nós devemos pedir, nós devemos clamar. Então nós oramos, Senhor, e pedimos, assim como o Senhor interviu naquela situação e fez cumprir a sua promessa, Senhor. Intervenha, meu Deus, onde é preciso a tua intervenção.